Bom, sempre que eu vou trabalhar, eu não vou apenas como uma força de trabalho que executa algumas tarefas. Eu vou como uma pessoa inteira, que tem seus valores, suas formas de comportamento, suas maneiras de interpretar a realidade. Enfim, eu sou uma pessoa que tem tudo, né, que um ser humano tem. Valores que eu posso ter adquirido na minha família, na minha vivência com os demais e assim por diante. Quando eu entro no local de trabalho, a primeira coisa que me é pedido é que de alguma forma eu abra mão de toda essa bagagem. Mas esse pedido não vem assim, não é solicitado diretamente. Aos poucos, o processo de adaptação ao trabalho vai me levar a entender que ou eu assumo aqueles que são os valores da instituição, da organização, do ambiente onde eu vou trabalhar, ou de alguma forma eu terei problemas. Então, se eu quiser continuar me adaptando ao trabalho, a única coisa que eu tenho que fazer, a primeira, é justamente eu deixar de ser eu mesmo. Para eu poder ser alguém que sempre responde positivamente aos desafios do trabalho, então eu preciso ser alguém que está sempre pronto, alguém que está sempre sorrindo, alguém que não demonstra o seu sofrimento, alguém que está sempre pronto a se adaptar às novas exigências, aos novos padrões, aos novos desafios da produtividade. Eu preciso ser alguém ao qual, quando pedido para trabalhar mais ou mais intensamente, que eu possa responder sempre positivamente a isso. Isso significa esconder o próprio sofrimento? Sim. Isso significa muitas vezes dar rasteira num colega para poder me dar bem ou para pelo menos dar conta do que eu preciso fazer? Também. As possibilidades de ir contra tudo aquilo que eu sou são muito grandes. Não por acaso, as pessoas que gerenciam o trabalho costumam dizer que quando estou no trabalho, eu sou um trabalhador, ou seja, eu sou uma outra pessoa que tem que deixar do lado de fora os seus valores e suas crenças. O problema é que passamos no trabalho as melhores horas, os melhores anos da nossa vida. E à medida que você vai se adaptando, você vai deixando de ser quem você é e passa a assumir os valores que o trabalho te propõe. Ou melhor, os valores que te permitem fazer o trabalho conforme a tua chefia ou a tua gerência demanda. Quanto mais eu me submeto a isso e me esforço para me submeter, ou seja, me adapto, abro mão do que eu sou para ser o trabalhador que a organização do trabalho quer que eu seja, eu vou perdendo a minha identidade, vou perdendo a minha subjetividade. Então, eu sou alguém que, ao vestir o uniforme do trabalho, ou ao passar o crachá, ou colocar o dedo no ponto eletrônico, eu assumo, a partir desse momento, uma identidade que não é a minha. Quanto mais eu deixo de ser eu mesmo, mais perco a capacidade de reagir. Ou seja, a capacidade de agir para mudar as coisas. Se eu aceitei que preciso me adaptar ao trabalho o tempo todo, então, de antemão, eu não vou pensar nem em resistir, nem em me rebelar, mas simplesmente em aguentar, em suportar, em dar conta da tarefa que me é solicitada. Esse processo, aos poucos, me torna incapaz de reagir, inclusive, diante daquelas que são as injustiças mais evidentes. Muitas vezes os trabalhadores vão dizer, nossa, chegamos até aqui, mas daqui em diante é impossível. E depois acabam se adaptando, acabam abrindo mão, às vezes, de um tempo de almoço, de um tempo de intervalo, para conseguir dar conta do que lhe é exigido. Só que esse processo esvazia o que eles são. Então, durante os primeiros tempos, eu posso ter um trabalhador que tenta preservar a si próprio, mas isso vai durar em torno de 1 ano e meio, 2 no máximo. Depois desse período, ele já é um trabalhador completamente moldado pela empresa ou pela organização do trabalho. É como se ele entrasse como sendo um barro para ser moldado, e a empresa vai moldando, vai dando forma para ele. E ele também faz de tudo para se deixar moldar, para não ter problemas. Nesse processo de perca, ele vai perder, sobretudo, a capacidade de dizer não. Em alguns momentos isso o livrará de alguns problemas, mas com o passar do tempo, essa perda da capacidade de dizer não lhe trará mais problemas ainda. Por quê? A perda da subjetividade leva quase que inevitavelmente ao adoecimento psíquico. E aí nós estamos diante tanto de síndromes como a síndrome do pânico, síndrome do prédio doente, burnout, ou
ou até mesmo um distúrbio depressivo mais grave. Difícil dizer quando isso acontecerá, em que momento, mas o que está diante dos nossos olhos todos os dias é que, por exemplo, as pessoas não reagem mais nem ao assédio moral, né? Acham que se submetendo e suportando conseguirão, e não estão percebendo que justamente por se submeter e suportar, acabam sofrendo mais assédio e morrendo em função desse assédio enquanto sujeitos, enquanto pessoas. E Emílio, a gente sabe que o ingresso no concurso público hoje ele demanda muito esforço, muito estudo, muita priorização de estudo e às vezes em detrimento da vida pessoal. Mas tem uma diferenciação muito grande entre o trabalho imaginado pela pessoa que quer assumir um cargo público, o trabalho prescrito e o trabalho real. O que é essa diferença? Bom, essa é uma diferença típica de qualquer profissão. A questão de se esforçar para passar no concurso, é claro que quanto maior o número de pessoas que estão concorrendo e quanto menor o número de vagas, maiores serão as exigências que pesam em cima de um indivíduo. E ao se dedicar corpo e alma para passar no concurso, é claro que o indivíduo também aumente suas expectativas em relação ao trabalho. Isso é um processo normal. Eu posso ter me inscrito num concurso público porque ele vai me dar, digamos, certa estabilidade, certa capacidade de poder me considerar tranquilo no meu trabalho, não sofrer uma demissão de uma hora para outra, de um dia para outro, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu começo a perceber é que crio expectativas em relação ao meu trabalho. Eu fantasio o meu trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar na justiça, nossa, então esse é com certeza o lugar onde se faz justiça, mas a justiça a partir de onde, por exemplo? É claro, das relações de trabalho, das relações entre colegas, então é claro que eu não vou ter aquilo que eu teria na iniciativa privada. Tudo isso são imagens, são projeções do próprio indivíduo, é parte do que ele imagina que vai ser o trabalho e da sua própria inserção nesse trabalho. É o que chamamos de trabalho imaginário. É possível eliminar o trabalho imaginado? Não, ele existe até nas profissões mais simples. Pergunte para alguém que é motorista de ônibus, antes de ser motorista de ônibus, o que ele pensava que fosse sentar no volante dentro de um ônibus, e verá que a imagem que ele tinha em nada corresponde ao seu trabalho real. Mas essa expectativa foi justamente aquela que o levou a se candidatar a uma vaga de motorista de ônibus. Então, isso vale realmente para todas as profissões, para professores, por exemplo, né? A educação como centro da mudança social, etc. Quando você conversa com professores e professoras, você verá que todos esses elementos estão em jogo. Mas isso guarda alguma relação com a objetividade da escola, a realidade material da escola pública, as políticas públicas em relação à educação dos governos atuais? Não, não tem relação nenhuma. Há um voluntarismo, há um desejo de que as coisas funcionem, há um projetar a própria realização pessoal dentro desse trabalho. É isso que constitui a imagem do trabalho imaginado. Ele está descolado da realidade? Sempre descolado. Por quê? Porque justamente é uma projeção ideal, é aquilo que o indivíduo acha que vai encontrar. É ao mesmo tempo aquele que lhe dá entusiasmo para se adaptar, para entrar, que lhe dá garra, que lhe dá força nos momentos iniciais, para passar o treinamento, ou passar estágio de experiência, ou estágio probatório que seja, e assim por diante. Mas esse entusiasmo, porém, o descola do real. Quando ele passa no concurso, entra para a organização, ou seja, ele entra, por exemplo, no judiciário, é claro que ele não conhece todas as regras do seu trabalho, ele passou em termos de requisitos gerais, mas agora, especificamente na função que ele irá exercer, ele vai receber um novo treinamento, uma nova postura. Esse treinamento tenta passar que tipo de ideias? A regra é clara, a regra é essa. O que é um bom funcionário? É aquele que realiza todo o trabalho cumprindo todas as regras. Cumpra as regras e não terá problema nenhum com o seu trabalho. Essa, em geral, é a postura básica do trabalho prescrito. Você vai receber as normas com as quais fazer o seu trabalho, os procedimentos e assim por diante. Isso vale para qualquer profissão? Vale, tem todas. No ensino nós temos os parâmetros curriculares. O que é um bom professor de quarta série? Aquele que no final do ano passou todo o conteúdo da quarta série para os alunos da quarta série.
O que é o bom motorista de ônibus? Aquele que respeita os limites de velocidade, para todos os pontos, sai com as portas fechadas e assim por diante. Tá? É isso que faz um bom profissional. Sim, as prescrições, as normas o definem. Mas a realidade, ela se burla de todas as normas. Como é que você pode parar em todos os pontos, num dia de muito trânsito, com uma fila gigantesca de ônibus esperando encostar no ponto? Como é que você vai respeitar limites estreitos de velocidade quando você tem um monte de gente pressionando para andar mais, ou quando você ficou parado num congestionamento durante um longo tempo? A mesma coisa, como é que você vai respeitar os parâmetros curriculares da 4ª série se os teus alunos fizeram uma terceira série muito fraca, muito frágil, sem os conteúdos? Provavelmente você vai ter que voltar atrás um pouquinho, né? A mesma coisa com o trabalho do judiciário. Você percebe em vários momentos que se você for cumprir rigorosamente tudo aquilo que te foi ensinado, você provavelmente não irá trabalhar, tá? Bom, isso significa então que você muitas vezes precisará descumprir a norma para poder trabalhar? Sim. Para você ser professor de 4ª série, às vezes você precisa voltar a ensinar o conteúdo da série anterior. Mas isso não é parte do teu trabalho? É isso mesmo. Não é parte daquele ano? É isso mesmo. Mas se você não fizer, o novo conteúdo não vai fazer sentido para os alunos. A mesma coisa com o motorista de ônibus. Em que momento ele terá que acelerar mais, desacelerar, poder cumprir todas as normas? Se ele esperar sair sempre com as portas fechadas, quanto tempo vai durar a sua viagem? Quais serão as repreensões que a empresa vai fazer para ele por ter optado por essa saída, né? E a mesma coisa com o trabalho do judiciário. Se eu for cumprir estritamente todas as normas, em algum momento eu estou ferindo, inclusive, os próprios valores que as pessoas carregam. Então, a norma é sempre uma orientação. Sim, a gente costuma dizer que a norma é para o trabalhador aquilo que é uma receita para um cozinheiro. Tá? Como é que se decide aquela pitada de sal? Como é que se decide aquela colher de óleo? Como é que se decide que a comida chegou no ponto? É mais do olho do cozinheiro, da sua experiência, da sua capacidade, né? Ou seja, o trabalho real vai sempre se burlar, tanto do trabalho imaginado, mostrando que não é nada daquilo que o trabalhador imaginou, ou exige outras competências, uma paciência gigantesca e assim por diante, ou, ao mesmo tempo, se diferencia e se distancia, no sentido de dizer, olha, para dar conta do trabalho, é isso que você precisa fazer. Tá? Então, o acerto entre os 3 níveis gera sempre angústia, tensão e sofrimento. Por quê? Porque significa abrir mão daquele que foi o teu sonho. O trabalho não é o que você esperava, não é o trabalho imaginado. Mas, ao mesmo tempo, significa ter uma insegurança permanente, porque ao tentar aplicar as normas, a realidade se burla da tua tentativa de cumprir as normas. Então, você vai ficar o tempo todo nessa corda bamba, nessa saia justa, em que o tempo todo você terá, às vezes, que arcar com o sofrimento de quem se sente como fora da lei, exatamente para poder fazer o trabalho acontecer. É o cozinheiro que diz, bom, nessa comida, a colher de óleo que eu vou colocar é uma colher de chá, e não uma colher de sopa. Mas quem decide isso? O cozinheiro. Né? E o risco de que o prato não saia exatamente como manda o figurino, sim, esse é o risco. E é um risco que ele, como trabalhador, assume. A possibilidade de algo dar errado, sim. A organização do trabalho não sabe que a norma está sendo burlada. Todas sabem que as normas estão sendo burladas, mas aceitam porque muitas vezes esse é o preço a pagar para o trabalho poder acontecer. Quando há algo que extrapola em muito esse âmbito, bom, então esse algo vai recolocar em discussão, inclusive, as próprias normas do trabalho. Mas até que esse algo não aconteça, elas são fixas e continuarão desse jeito. Tá? Então, a norma é uma orientação, não, para a organização do trabalho que quer se proteger de futuros processos ou de problemas futuros. Não, é assim que se faz. Se você não fez, está errado. Né? Para o trabalhador, não, se eu fizer desse jeito, o trabalho não sai. Então, ele fica sempre entre a cruz e a espada.
Em alguns casos, a organização do trabalho ajudará a reduzir esse sofrimento e essa frustração, refazendo as normas, ouvindo os trabalhadores e as trabalhadoras, modificando procedimentos de acordo com as sugestões deles e assim por diante. Mas, na grande maioria das vezes, é muito mais fácil culpar o trabalhador do que ir ao encontro do que a experiência do trabalho real em si. Bom, eu acho que são o seguinte: nós temos 5 pontos para tentar montar uma ação coletiva. Eu preciso saber qual é o terreno onde estou pisando. Para decidir qualquer tipo de ação, eu preciso saber com quantas pessoas eu posso contar, com quem eu posso contar, qual é a visão de mundo dessas pessoas, quais são os seus medos, enfim, o que se vê pelos olhos deles, o que é importante para essas pessoas. Sintetizando esse primeiro ponto, é isso que eu preciso conhecer. É sobre essa base que eu posso tecer um não a algumas realidades do trabalho, que vai ajudar as pessoas a começar a intervir, a começar a forjar as primeiras respostas e as primeiras ações de resistência. Para muita gente, não se trata de começar com grandes coisas, com grandes projetos, mas de fazer o beabá mesmo do processo de luta, para poder entrar, para poder se apropriar dos instrumentos e, ao mesmo tempo, construir a própria formação ao se apropriar dessas lutas e desses instrumentos. O segundo ponto, eu preciso começar a ver os problemas que tem no local de trabalho e que até agora foram muito escamoteados porque as pessoas acham que tudo virou normal. Então, é normal fazer coisas que são incorretas. Há muitas anormalidades dentro do trabalho que passam a ser consideradas como normais. E não percebemos que uma coisa é a organização do trabalho vista pelos trabalhadores, atendendo suas necessidades, respeitando seus corpos, seus limites e etc. E outra, bem diferente, é a organização do trabalho que tem que atingir determinados objetivos, que guarda relação tanto com o número de funcionários presentes, como às vezes com políticas de Estado ou até mesmo com o enxugamento da máquina pública. O outro elemento é começar a perceber que a solução dos problemas dos trabalhadores não virá de fora deles, mas são eles mesmos que têm que começar a ver, a construir essas soluções. Algumas serão típicas da própria categoria, sim, mas há um patamar maior para isso a ser construído, ou seja, dentro daqueles que são os grandes problemas nacionais, qual é a posição dos trabalhadores? Qual é o projeto dos trabalhadores em relação à educação pública, em relação à saúde do próprio trabalhador e à saúde pública? Qual é a posição dos trabalhadores em relação à previdência e à reforma trabalhista? Porque uma coisa é reagir às investidas da elite e outra é aquela de você montar um projeto junto com a própria classe trabalhadora, a partir daqueles que são seus setores organizados, mas respondendo também àqueles que são os desafios sociais que estão colocados. Por exemplo, o pessoal que está na informalidade, o desemprego e assim por diante. Um outro elemento, eu diria que é assim, nós precisamos fortalecer a indignação. As pessoas hoje não conseguem se indignar com mais nada. Por quê? Porque o individualismo acha que tudo depende do indivíduo. Nos anos 80, quando havia uma chacina na periferia, as pessoas procuravam as causas sociais. Hoje procuram as causas da chacina no DNA daquele que foi o matador, né? Como se fosse apenas um problema estritamente pessoal, estritamente individual. E se perde, na verdade, toda essa dimensão coletiva, né? Toda essa dimensão de injustiça social que as próprias relações de trabalho e de poder colocam na sociedade. Então, fortalecer a indignação é outro desses passos, claro, porque sem indignação eu não tenho movimentos, né? Eu não tenho pessoas indo para a rua. As pessoas vão para a rua quando entendem um problema e estão indignadas. E a indignação gera a necessidade de buscar uma resposta. E outro elemento é que eu tenho que estimular um sentimento de coletividade, baseado sobretudo no quê? Na amizade, na solidariedade, no companheirismo. Esse é um movimento que parece muito simples ou até simplório, mas na verdade não há ação sindical se eu não tiver uma relação humana, pelo menos já instaurada, já presente no local de trabalho que eu pretendo mobilizar. Isso se faz importante para criar um grupo, para criar sentimento de coletivo, para criar sentimento de time dentro do próprio local de trabalho. E esse é essencial, porque é o que vai me ajudar a ganhar a confiança das pessoas, a fazer com que elas confiem, participem, se abram, digam a sua palavra,
não tenha medo de dialogar, né? Na verdade, o que nós precisamos é ver o trabalhador não como alguém que precisa ser apenas instruído, mas como um sujeito, né? Como o sujeito de um diálogo que está sendo construído com ele. Então, ele não é apenas alguém que tem que ouvir e fazer o que mandamos. Não, ele tem que ser alguém que participa da construção desse diálogo e participa ativamente. Do contrário, provavelmente esse trabalhador não entrará nos processos de luta que nós em função dos quais nós demandamos a sua participação. Então, nós temos todo um processo que vai a longo prazo. Agora, quanto maior o tempo para começarmos a fazer isso, menores as condições que nós teremos para realizá-lo. Em função do quê? Os dados sobre o desemprego e a ocupação mostram claramente que o número de pessoas que os sindicatos não conseguem atingir já são a maioria. Estamos falando de 52,5% da força de trabalho no Brasil. Ou seja, hoje nós estamos falando para as minorias. E minorias que encolherão mais ainda com a viabilização da reforma trabalhista e, obviamente, com a precarização do trabalho. Então, nós temos desafios enormes nesse campo, tanto de pensar as políticas públicas mais gerais, mas com um projeto de classe e não de categoria, mas também sem perder de vista as questões específicas que constituem um primeiro patamar de envolvimento no processo de luta. Patamar, muitas vezes, a partir do qual é possível ampliar os horizontes. Ou seja, é possível fazer com que as pessoas percebam qual é a estrutura do Estado, quais são as questões que se colocam pela elite, quais são as questões da exploração do trabalho, e assim por diante. É um caminhar lento, mas é necessário dar o primeiro passo.